Divinópolis merece os parabéns. Essa denominação de Divinópolis e como município, né, vai estar comemorando agora 110 anos, né? A emancipação se deu em 1912. A questão se deu toda assim, né? Quem chegou foi tomando posse desses lugares, outros que vieram tentando também adquirir um espaço nesse sentido, os conflitos foram se dando, né? Só que aí as pessoas aqui foram se cansando, de certa forma, desse universo todo, né? Brigar pelos lugares, guerra mesmo, confrontos físicos e a taxação. E nós estamos nesse caminho, pelo qual passava o ouro, passava a criação do gado e outras mercadorias, né? Aqui, o que tudo indica, a gente vai surgir numa parte já desse 1767, quando a produção do ouro já está menos intensa, né? Assim, menos resultado. E aí começou a haver um rearranjo, assim. Pessoas começaram a andar novamente por Minas, procurando novas soluções, principalmente econômicas, né, para a vida. A gente vai ter um outro fenômeno aqui bastante demarcante, que é a passagem da ferrovia na cidade. Em 1890 já tem um marco assim, né, dessa vinda da ferrovia, que é a construção de uma estação. E aí, não só essa questão da estação, mas que ela representava em termos de movimentação, né? A cidade vai se ver assim, numa situação, né, e numa agitação sem igual. Mas ela vai obrigar, né, as pessoas de um credo específico a conviver com outros. E pessoas de uma língua específica, o português, a conviver com outras. Com a chegada da ferrovia, né, veio também a necessidade dos trabalhadores. Trouxeram suas crenças. O conflito começou justamente quando deu-se o choque cultural. Aqui existia a Igreja Católica e os púlpitos viraram um local de guerra. Então o sermão do Frei, aos domingos de manhã, eram todos direcionados ao combate ao protestantismo. E logo depois, no sábado, os protestantes da Igreja Presbiteriana combatiam as heresias, a idolatria dos católicos. No cenário político, quem dominava eram os maçons. Os maçons tinham um lado mais anticlerical. Eles achavam que todos os ambientes civis deveriam ser separados do ambiente religioso. No final, eles montavam partidos, o partido dos machos e o partido das fêmeas. Os maçons chamavam o partido das fêmeas o partido dos religiosos católicos. Era uma sátira à batina dos padres, era uma sátira ao aspecto afeminado desse asseio das coisas divinas. E o partido dos machos eram esses ferozes defensores da República. E aí ficava essa guerra entre o partido dos machos e o partido das fêmeas, que era endossado ainda por causa da ferrovia, o qual continha maior parte de maçons, protestantes e espíritas que ficavam do lado do partido dos machos. Esse conflito religioso, político em Divinópolis acabou se amenizando. Essa tensão religiosa perdurou até 1970, mais ou menos. A partir daí, até 2000, os ânimos foram se abaixando porque a própria Constituição Nacional foi se consolidando e deixando claros os espaços entre o espaço civil e religioso. Então, essa guerra interna acabou perdendo um certo sentido. E perdendo o sentido, começaram a ter a necessidade de colaboração. Aquilo que antes estava desordenado, estava em conflito, começaram a se juntar, a criar forças conjuntas. E só assim que a cidade começou a evoluir, no aspecto industrial, tecnológico, urbanístico, através desse apoio um e do outro. Não só na construção de templos, de construção de indústrias, mas na construção da identidade individual do divinopolitano. Ela vai ter um diferencial porque ela vai começar a traçar uma trajetória em cima de uma parte do trabalho operário, de oficinas, né, de conserto, reparo, e durante um intervalozinho até de construção de equipamentos ferroviários. Locomotivas chegaram a ser feitas aqui. Então a gente está no final do século XIX, rapidinho ali já teve a produção de luz, né? E luz movimentando equipamentos assim que a localidade nem sonhava em ter. Criou-se uma usina também nas vizinhanças do Niterói, está lá até hoje,
só que ela já não é mais ligada à ferrovia. Nesse tempo ela produzia luz para o trabalho operário e para a dinâmica de entrada e saída também, né? E nesse tempo você já tinha telégrafo funcionando e a localidade estava ligada a toda uma circulação de ideias, passa a ver as coisas com outro colorido. Você pensa uma cidade, né, que é um arraial, né, e você tem um universo agrícola, a possibilidade de você fazer coisas, confeccionar coisas que vão de roupa, possíveis coisas que parecem com tintura para pintar casas, pintar igreja, né? O universo é muito limitado, mas aí a chegada da ferrovia vai trazer não só essa questão da dinâmica, o comércio, tudo movimentando e se aumentando exponencialmente assim, mas também uma mudança cultural, outras realidades, né? À medida que a ferrovia foi crescendo, mas também foi perdendo força, vieram outros tipos de transporte, a cidade foi se dedicando a outras formas, outras produções econômicas, e aí vem a confecção, por exemplo, né? Eu penso que esse período todo anterior de dinâmica cultural muito intensa, principalmente, repercutiu por demais assim na forma de se pensar e de se criar. Daqui saíram grandes artistas, Adélia Prado, o Túlio Mourão, o GTO, que alcançou assim, projeção internacional muito grande. Hoje tem o museu aqui de GTO na cidade. Quando fala assim Divinópolis para GTO, eu acredito muito nessas palavras dele, que ele fala que o divino escolheu ele para estar aqui, onde ele cravou a sua árvore, a sua raiz, a sua arte, o seu povo. Ele é a representação desse povo. Ele tinha orgulho de ser parte desse arraial do divino. Mas na frente, onde que vem ser Divinópolis. Quando a gente viaja, a gente tem esse orgulho. O orgulho de ser divinopolitano. O orgulho de representar esse povo. Um povo que gerou a inteligência, a honestidade, a simplicidade de um homem como Geraldo Teles de Oliveira, conhecido como GTO. Geraldo Correia chega. Então, o Geraldo fala que tinha doado o terreno onde foi construído o Hospital São de Deus e queria que alguém que conhecesse essa área tomasse conta lá, que ia começar a chegar os materiais de alvenaria para começar a construção. E numa dessas noites ele dorme e apaga e eles encontram ele no outro dia, assim, acordando, e ele falando o tempo inteiro que ele conversou com o divino, que queria que ele fizesse, que só mostrou e ele não sabia explicar o que era aquilo, ele só viu uma imagem na madeira. Então ele desce para aqui, minha avó estava aqui, ele pega um pedaço de madeira para tentar explicar, minha avó pega o canivete e faz toda a obra. Que depois a gente foi ver que foi a igrejinha onde ele foi batizado em Itapecerica, na igreja de São Francisco. Então, quando ele entalha, ele tem essa inspiração, esse dom divino que ele falava, ele consegue jogar todas essas imagens que ele via em sonho na madeira. Porque ele falava que eram visões do divino para ele, que ele não precisava saber o que ele entalhava, apenas entalhar. Ele começa a fazer os trabalhos pequenos, personagens, um índio, um caçador, um pescador, e doava para as crianças carentes daqui da região. Heraldo Alvim, então, vê ele entalhando na rua, sentado na rua, abaixado a cabeça. Eles achavam que estava doido, que eles não entendiam aquilo na época. Então, ele vai e comunica com Aristides Salgado, que na época era um estudante de arquitetura em Belo Horizonte. No outro dia mesmo é marcado a inauguração da primeira galeria de arte de Belo Horizonte, Galeria Guignard. Então ele vai para essa exposição. É feito as obras, ele põe as obras lá, as obras são todas vendidas instantaneamente e todas as pessoas que adquiriam foram justamente os que militavam na arte no Brasil, encabeçado pelo Roberto Marinho. Então, no outro mês ele já estava no Copacabana Palace e dali um pouco ele já estava com amostras no mundo inteiro. E o mais interessante, sem ele saber, ninguém nunca tirou ele daqui e levou ele para outro lugar, nem para receber prêmio, porque ele falava que esse tempo não pagava o tempo perdido junto
minha avó. Ele tramitava entre aqui e Itapecerica. Ele saía daqui para Itapecerica dançar o congado, a folia, o Moçambique e voltava. Então ele também foi esse que trouxe um pouco dessas manifestações para Divinópolis. O Rosário, onde é o Mercado Central, ele dançava muito ali. E ele fez um instrumento de um sonho que ele teve. As batidas sincronizadas formam um som. Só que o que acontece? Esse som não é simplesmente do nada. Essa batida sincronizada do som representa, nos deriva aí, nos puxa a memória, o som dos pés dos congadeiros e dos reinadeiros. Está também representado na ferrovia, porque esse círculo, essa engrenagem, esse progresso que está por vir, está representado nos trilhos. Está impregnada nos trilhos. Está impregnada na gente. Então esse tati, tutut, tatá, é o nosso coração que bate no ritmo da engrenagem. É a Divinópolis. Um libanês que destacou aqui, que é o Alim Souk, ele era um cara que via a cidade com outras cores, por exemplo, com outros olhos. E aí, por exemplo, esse libanês que veio aqui, ele chega num contexto em que o Renato está proibido na cidade. E o Alim Souk, ele faz fotografias assim, únicas do reinado, para ele, parece, mesmo que proibido no olhar aí, né, da gente que nasceu aqui, para esse estrangeiro, ele veio, ele passou a registrar festas pela cidade, os trajes, tentar fazer uma conexão com a espiritualidade da África, né? A festa de reinado. Para ele isso era fantástico, assim. Ele fez questão de captar isso, mostrando as pessoas se vestindo, os homens vestindo assim, com uma vestimenta única, que hoje você vê muito nas guardas de Congo. Ele registrou essas questões. Outro marco, né, que a ferrovia vem trazer, e a urbanização vem mostrar, que são novas formas do ser humano estar investido culturalmente. Todos temos um pouco do bem e todos temos um pouco do mal. Então ele falava que a gente tinha que ser sempre fazendo o bem, onde ele tem a ideia principal da roda da vida. O giro da roda da vida que ele falava era um giro contínuo, onde estamos em movimento o tempo todo. A gente está em situações delicadas, a gente está embaixo, a gente está triste, a gente está sendo pressionado, mas essa roda vai girar. Amanhã você está do lado de cima. Por quê? Porque durante o período que você está embaixo, você criou alicerces para que essa roda gire e faça desse giro uma constância de harmonia, onde todos estamos girando e fazemos parte do alto e do baixo. Isso é a nossa vida. É o eterno giro da vida que ele falava, a roda da vida. E nessa roda da vida estamos vivos. Vivos para se apoiar e apoiar quem precisa. Porque todos nós fazemos parte de uma coisa só. A roda da vida de GTO, que girou o mundo. E numa dessas aparições, GTO recebe o prêmio no continente africano, na Nigéria, onde ele recebe uma homenagem dos Correios. E automaticamente Roberto Marinho homenageia com uma novela com o nome Roda Viva, justamente em referência à Roda da Vida. E mais na frente veio o programa, hoje na cultura, Roda Viva, um programa também de entrevistas que fala também sobre esse movimento de giro. Ali fala-se em giro de perguntas, mas tudo isso em cima da tradição, da criação da Roda da Vida de GTO. A arte de rua em Divinópolis, ela cresceu muito nos últimos tempos, principalmente depois que vieram as faculdades, que hoje Divinópolis também é considerada uma cidade universitária. A gente tem a UENG, tem a Universidade de São João del Rei aqui, e o Cefet veio para Divinópolis, e assim, isso trouxe uma mentalidade universitária, uma mentalidade mais madura para a cidade. Com isso, a arte ganhou muito. Hoje a gente tem o Pinguim, que desenvolve um trabalho de arte de rua muito bacana, que eu respeito muito como artista, e ele tem se empenhado muito. E eu acho bacana porque tem quebrado um preconceito que até então existia com a arte de rua. As pessoas não sabiam diferenciar o que era um grafite de uma pichação. E aqui em Divinópolis, recentemente, eu vejo que as pessoas têm comprado essa ideia de saber diferenciar, ver um trabalho bem feito na parede
E não julgar, não é uma pichação, é saber, assim, não, isso é um grafite, é um mural, é uma pintura e tem toda uma identidade. Nas artes plásticas, recentemente, a prefeitura tem apoiado o projeto Os Muros Falam, trabalho nas escolas, a gente tem revitalizado todas as escolas, fazendo pinturas dentro, do lado de fora, que é importante, eu acho, assim, uma das coisas que eu acho que é um canal da arte, é transformar a escola em algo agradável para as crianças, de modo que ela sinta vontade de ir para a escola. Quando ela passa e vê assim, a escola toda pintada, com cores e tudo, ela já olha e já chama atenção, tipo, ó, essa escola eu quero entrar, quero ver o que tem. Aí ela entra, os brinquedos, o pátio, o piso todo colorido. A gente tem resgatado também vários brinquedos pedagógicos no chão, tipo amarelinha. Hoje tem um circuito pedagógico que trabalha coordenação motora com as crianças. Então, assim, eu acho isso bacana. E a gente sempre tem procurado vários parceiros, igual a Luidar mesmo, tem me apoiado nesse projeto. É interessante falar, que agradeço a oportunidade aí. Outra coisa interessante também é que cresceu muito a arte dentro do comércio, restaurantes, hamburguerias. E hoje a gente trabalha com uma coisa mais estilizada. Você faz a decoração específica do ambiente. O proprietário tem essa preocupação. Eu quero transformar o meu comércio com a minha identidade ou com a identidade do meu público, que é algo também interessante. É uma necessidade, eu acho, agora, nossa, nesse momento, de cor. Eu vejo que há essa necessidade. Divinópolis tem tido. Cada vez mais é normal você sair e ver um morador pintando a sua residência de uma cor forte. Eu vejo que as pessoas também têm até estudado o significado de cores, a maneira que elas se vestem, principalmente Divinópolis, por ser uma cidade que o pessoal valoriza demais, o polo da moda em si, né? Poderia dizer que hoje a cor, ela tem casado de uma forma muito bacana com a cidade. O patrimônio é que nos colore, é que dá o tom da graça na nossa vida. Então, uma empresa que capta, que tem essa sensibilidade de entender aonde ela está localizada, nada mais é de que reconhecer a si mesmo, de querer se construir, se reconstruir junto com a cidade que ela está. E aí que está o diferencial de certas empresas, sabe? É de querer ser mais completa. É querer ser mais completa, assim como uma paleta de cores que é completa, cheia das suas nuances, de tons. É assim. Achei excelente pegar sobre Divinópolis, quem é Divinópolis, o que tem Divinópolis. Achei super bacana e acredito cada vez mais. Quem ganha somos nós, é eu, você, cidadão. Eu acho que assim, tem mesmo de divulgar. Cada cidade tem muito a oferecer e até para futuras gerações, né? Parabéns para você, só agradecer. Muito obrigado. Uma homenagem do Grupo Luidar Tintas, a sua loja especialista em tintas.